Olá a todos! Neste vídeo vamos implementar um CRUD simples na nossa aplicação, ou seja, as operações básicas de Create, Read, Update e Delete numa tabela de uma base de dados relacional. Vamos alterar as dimensões do nosso formulário MDI. Vamos dispor a aplicação para 1280 por 720. Vamos manter centrada no ecrã e também vamos fazer umas alterações ao nível do fonte que são exibidos nos nossos menus. Neste momento a fonte está um tamanho 9, vamos alterar aqui para um tamanho superior. Vamos também proteger a alteração do nosso menu. Neste momento temos o fecheiro, que temos apenas sair, temos a parte de autenticação com este painel dinâmico com o meu perfil e terminar a sessão, e temos apenas uma chamada ao About ou sobre a aplicação. Vamos então criar aqui uma nova menu chamado Definições, que nos permitirá aceder às configurações ou definições da nossa aplicação. Lembrando que temos disciplinas, temos de configurar, assim como os respectivos professores. Vamos necessitar então de adicionar um novo formulário, neste caso para professores. Vamos começar por essa parte, adicionar formulário. Vamos chamar de forma professor. O que se pretende com este formulário é, no fundo, termos aqui tudo relacionado com a tabela de professores. Vamos neste formulário criar uma forma que permita ao mesmo tempo editar os dados de cada um dos professores e também ter um sistema de consulta do registro. Fazemos tudo no mesmo formulário da seguinte forma. Vamos então à caixa de ferramentas utilizar os controles que queremos colocar no nosso formulário. Para este novo formulário vamos utilizar 5 labels. Vou fazer apenas um, com a tecla Ctrl pressionada vou duplicar os restantes. E também vamos necessitar de 4 textbox. Tecla Ctrl premida, estou a duplicar neste momento os restantes. Precisamos ainda de um Data Grid View, que será o elemento que nos vai exibir todos os registros que constam na nossa tabela de professores. Vamos agora alterar a propriedade de text destes controles, assim como o respectivo tamanho. Vamos optar pelo label. A primeira label há de ser uma label que apenas nos indicará qual o ID que está a ser utilizado neste momento no registro. Podemos apenas alterar aqui as propriedades para esta informação, sendo que depois iremos ocultar este controle. Alterar o tamanho do texto exibido, assim como também vamos formatar o alinhamento, caso o espaçamento vertical ficarem à mesma distância. Proceder também da mesma forma para as textbox. Também dar um tamanho de fonte maior. E também definir o mesmo espaçamento. É importante também definirmos os nomes dos nossos controles para algo mais facilmente localizável em termos de conteúdo. Vamos também adicionar 4 botões para fazer as operações relacionadas com inserção, atualização, eliminação e consulta
dos registros na nossa tabela de professores. Cada um destes botões irá representar uma das operações básicas de CRUD, ou seja, o Create, o Reload, o Update e o Delete. Então vamos começar então pelo primeiro. Vamos para agora criar. Create. Vamos para o segundo, que há de ser o Reload, ou seja, vai ser atualizar toda a informação, inclusive o que será visível no nosso Data Grid View. Vamos a pôr aqui estes nomes apenas de texto para nossa orientação, porque depois iremos inserir aqui alguns símbolos mais gráficos que no fundo representarão a tarefa. Vamos associar a cada botão também uma imagem, um ícone, por isso vamos importá-los para dentro do nosso projeto. Selecionei previamente os ícones. Podemos adicionar vários ao mesmo tempo. Os ícones que utilizamos neste exemplo, nós fomos obtê-los no site Icon Archive, escolhemos um set gratuito de ícones. O importante é que as imagens não sejam muito grandes, 32 será o ideal, para que depois facilmente consigam se adaptar ao botão e não ficarem também pixelizados, caso necessitamos de alterar essa dimensão. Depois escolhemos Image Above Text na propriedade Text Image Relation, para ter este aspecto de imagem antes do texto, ou seja, da legenda do botão. Antes de codificarmos as instruções ou os eventos associados a cada um destes botões, vamos primeiro criar um conjunto de procedimentos que irão servir-nos para todas as operações que tivermos a fazer relativamente à manipulação de registros nas nossas bases de dados. Então vamos aqui ao nosso módulo inicial e definir o seguinte. Será neste módulo que vamos codificar os procedimentos necessários à manipulação dos registros na nossa base de dados, sendo necessário começar por definir qual o Data Provider que iremos utilizar. Vamos utilizar o SQL Client, que o Data Provider, lembrando, permite estabelecer ligações à base de dados, executar comandos SQL e também obter resultados. Depois iremos sim declarar a ligação à base de dados através de uma função e depois declarar variáveis globais e classes para trabalhar o nosso dataset e depois cada um dos procedimentos associados aos botões ou outras operações de CRUD que iremos utilizar no nosso projeto. Vamos então codificar uma função com o nome ligação do tipo classe SQL Connection. Sempre que chamamos esta função, ela devolverá a ligação usando o valor da connection string criada quanto de momento de configuração do nosso dataset. Esta connection string é uma cadeia de caracteres que é interpretada pelo servidor baseado num conjunto de atributos separados por ponto e vírgula. Temos a instância do SQL Server a ser utilizada, depois o caminho físico da base de dados e ainda o modo de autenticação no servidor. Definimos agora uma variável global para estabelecer a ligação à nossa base de dados e também agora um conjunto de classes e variáveis para manipular o dataset. Como o nosso objetivo é alterar a informação existente nas tabelas, teremos de instanciar uma classe SQL Comment que conterá a instrução SQL a ser executada diretamente no servidor. E depois também queremos um SQL Data Adapter, que será uma ponte entre o dataset e o servidor para recuperar e salvar dados. Como o dataset não faz um acesso direto à base de dados, mas sim um armazenamento em memória da estrutura de dados, precisamos também de utilizar um data table
para, no fundo, recolher essa informação. Para cada uma das nossas operações de CRUD, iremos utilizar um procedimento específico para essa operação CRUD, começando pelo create, que será para inserir um novo registro. Ele recebe como parâmetro de entrada um comando, ou seja, a instrução SQL que vamos executar, e depois o que temos de fazer é, no fundo, utilizar a estrutura ou bloco try, catch and try, que é algo que é obrigatório, para fazer o tratamento de erros e exceções. O primeiro tratamento de erros que devemos verificar é se a ligação foi bem sucedida e depois o caso da instrução a ser executada. Vamos executar o comando e guardar o resultado, e mediante o resultado, se a operação for bem sucedida, iremos enviar uma mensagem em forma de caixa de diálogo a dizer que a operação foi bem sucedida e também, no caso contrário, que a operação falhou. Importante, em caso de uma exceção, será também haver um visual imediato de onde a causa provável deste erro. Vamos utilizar este código que definimos para o botão Create, neste caso para inserir um novo registro, e vamos replicá-lo para os procedimentos de atualizar um registro. Vamos dar o nome a este procedimento de Updates, e também para eliminar o registro, que vamos dar o nome ao procedimento de Delete. A única alteração que teremos de fazer aqui será, no fundo, o contexto da mensagem, que deverá ser ajustado em função da operação que está a ser realizada. Um pouco diferente, sim, destas operações será o reload, ou seja, para consultar os registros, já que iremos automaticamente atualizar o Data Grid View com o conteúdo da tabela, ou seja, que registros existem nesse momento, caso tenhamos feito as operações de atualizar, de eliminar ou mesmo de criar um novo registro. Todo este código vai ser disponibilizado, ou melhor, está disponibilizado no link que encontram junto à descrição do vídeo. Vamos agora centrar o nosso foco no nosso Data Grid View. Começamos por alterar o nome para grelha e agora alterar algumas propriedades que são essenciais para o correto funcionamento da mesma. Então, para a nossa grelha, iremos definir como falso as propriedades de allow o utilizador ou adicionar, ou alterar, ou ordenar, ou usar os tamanhos das nossas linhas e colunas na Data Grid. Iremos também colocar que o modo de edição será apenas por programação. E ainda iremos também fazer a parte de Full Row Select, ou seja, para selecionar toda a linha, ou seja, todo o registro, e também que seja possível ver o cabeçalho da linha. Iremos ainda proceder a um tratamento gráfico não só do Data Grid, mas também de todo o formulário do professor. Iremos agora sim ver o evento clique para cada um destes botões. Vamos começar pelo adicionar, ou neste caso aqui pelo create, que será no fundo utilizarmos o procedimento create codificado anteriormente, e vamos lhe passar a instrução SQL válida para inserir um registro na tabela de professores. Tendo criado o adicionar, vamos agora para o reload. Iremos sim chamar o procedimento reload e passando a instrução SQL para selecionar todos os registros da tabela professor e automaticamente os colocar no nosso Data Grid View. Para o botão de editar, neste caso o update, iremos chamar o procedimento updates com a instrução SQL para atualizar o registro. Uma atualização do registro obriga que indicamos qual o registro que queremos alterar. Isso geralmente é feito através da chave primária. Neste caso, a tabela professor, a chave primária será o campo ID, que iremos igualar ao conteúdo temporariamente que está selecionado ou exposto nesta label ID que definimos previamente. Finalmente, para o campo delete, iremos chamar o procedimento respectivo, delete, e a instrução delete from professor where ID, em que o ID é campo primário, portanto será o registro que nós queremos eliminar. Este registro
o seu ID há de estar armazenado nesta label ID. Vamos agora ver como é que podemos ajustar automaticamente o conteúdo desta label LID para termos o ID do registro atual, assim como passar a informação de todo o registro para os restantes campos do formulário. Vamos selecionar então o Data Grid View, que temos o nome da grelha, e agora teremos de acionar aqui o evento Double Click. Isto para que o utilizador pressione sobre a linha, neste caso com double clique, e automaticamente essa alteração seja passada para o formulário. Através deste evento iremos, no fundo, acertar o valor dos controles da label id.text e dos restantes textbox com o correspondente valor que está na célula do Data Grid View. O Data Grid View, neste caso a nossa grelha, será em que cada linha corresponde a um registro, que podemos obter o valor através do corrente row, e a coluna que indica o campo será obtida através do cells. Algo que não estava correto no nosso código inicial seria aqui o campo da chave primária, de facto terá a ser idprof e não id como estávamos a passar a fazer exemplificar anteriormente. Precisamos agora fazer a chamada a este formulário. Para isso iremos ao nosso formulário principal, o nosso MDI, e no menu em professores iremos sim digitar o código, neste caso para chamar o formulário professor. Fazendo aqui um debug, primeiro verificamos primeiro que aqui o nosso menu está um bocadinho fora de sítio, e depois temos ainda de confirmar aqui umas pequenas alterações. Uma delas será o posicionamento do cursor nos campos, aqui o reload, ou seja, seria importante também a tabela, o data grid estar já preenchido, e normalmente uma coisa que não se deve exibir será os IDs, as chaves primárias. Vamos trabalhar nisto já a seguir. Então vamos começar por definir aqui algumas alterações de nível gráficas. Vamos aqui aumentar o tamanho do data grid view, mesmo com os textbox, e colocar os botões dentro de um group box. Também alteramos aqui o tamanho do nosso formulário para uma dimensão também mais adequada ao MDI que estava a sustentar a nossa aplicação. Vamos agora sim aqui ao load fazer a chamada ao seguinte. O que basicamente nós queremos é que o botão de reload seja inicializado automaticamente para preencher assim o nosso Data Grid View. Obtemos o foco no campo nome, que é o primeiro campo do formulário, e a label que tem o ID fique oculta ao utilizador. Para o load do Data Grid, colocar a primeira coluna com 0, é um subterfúgio que arranjamos para esconder esta coluna do ID, já que necessitamos de passar esse valor para as instruções SQL, utilizando a label para o efeito, o que significa que se tivéssemos desativado esta coluna, não passaria essa informação. O resto do código, em relação ainda às colunas do Data Grid, será de dimensionar a largura em função do espaço disponível no Data Grid. Este código será no event load, assim como poderemos replicá-lo e devemos replicá-lo no evento double click do Data Grid grelha. Queremos ainda que o menu definições, as suas opções, estejam apenas disponíveis quando o utilizador fizer a sua autenticação. Então vamos também no load, que a disciplina toolstrip inicialmente está false, assim como o menu professores também estará false. Assim que o utilizador fizer a autenticação, eles passarão automaticamente para true, ou seja, estarão depois disponíveis, visíveis ao utilizador. E chegou o momento de testarmos a nossa aplicação. Temos o splash screen, iremos já ter aqui também o notificador a aparecer e a nossa aplicação. Neste momento as definições não estão ativas. E vamos então aqui proceder à autenticação e verificar que quando
Terminamos a autenticação. Então sim, poderemos aceder ao menu de definições, aos professores. Já tenho aqui um registro. Valores completamente aleatórios e sem sentido, apenas para testarmos. Editar. São utilizados e inclusive vamos aqui eliminar. E temos aqui o registro. Para terminar, deixo-vos o link onde podem encontrar o código desenvolvido até o momento para a nossa aplicação. Link este que também encontram na descrição do vídeo.